Depois de todas essas apresentações, você acha que houve alguma mudança nesse cenário que a peça retrata? Houve super. Acho que teve uma intensificação de um processo de violência, de polarização que está cada vez mais prático, né? Cada vez mais concreto. Ou seja, o que era um discurso de redes sociais está se tornando ações nas ruas, né? A gente tem mais tiros entre pessoas que não concordam. A violência vai tomando um corpo em que o que era discurso está se tornando prática. Então, de 2016 para cá, apesar de 2016 ter sido um ano muito tenso, eu sinto que a polarização não mudou a narrativa, mas ela está cada vez mais concreta. E por outro lado, você pode afirmar que houve mudanças na peça por causa desse cenário, ao redor das apresentações? Vocês mudaram a peça por conta de coisas que aconteceram? Eu acho que não muito, assim, na verdade. A gente tinha já essa previsão, a gente pensou um pouco nisso, que o que estava acontecendo ia ser um processo longo. Eu acho que pelo menos a gente tinha essa clareza histórica de falar. Quando a gente leva a discussão para esses termos, isso não evapora no ar, você não desfaz uma polarização dessas. Primeiro, sem uma eleição democrática. E segundo, sem uma transformação histórica, porque você impulsionou pessoas a odiarem umas às outras e grupos a criminalizarem uns aos outros. Ou seja, se você não tiver grandes acontecimentos históricos que transformem esse raciocínio, ele não vai evaporar. É uma espécie de lógica de vingança, né? Como você vai ter em zonas de conflito no mundo todo, onde quando você acaba construindo esse ódio estrutural ao outro grupo, é difícil ele retroceder, né? Por isso que o grande perigo é quando ele é alimentado. Então a gente acabou não transformando muitas coisas. Às vezes uma frase ou outra que a gente atualiza, ou que a gente abre espaço para a própria plateia falar, mas em termos estruturais a peça segue a mesma e as pessoas têm dito, nossa, agora está mais atual a peça. Eu falo, bem, em algum lugar ela também tinha uma certa distopia de apontar para um futuro sombrio ou de um caminho sombrio que está cada vez mais concreto. E esse teatro de arena é bastante histórico, né? Para a política brasileira. Como foi para você trazer essa peça tão forte sobre a política para cá? Olha, é um teatro histórico para o teatro e para a política brasileira, né? Muito interessante que um teatro em algum lugar tão pequeno, e se for pensar que o teatro é um meio quase analógico ainda, né? Ou seja, você precisa da presença, você precisa de um encontro entre pessoas, você não consegue multiplicar, você não vai fazer para 10 mil, para 20 mil. E a importância histórica que esse teatro de cento e poucos lugares teve no Brasil, e quantas pessoas importantes, raciocínios importantes saíram daqui. Então, para a gente foi muito legal porque ele foi uma referência, né? O Boal foi uma referência, o realismo que foi desenvolvido brasileiro aqui, pelo Guarnieri, por vários, a gente estudou, a gente considerou o Teatro do Invisível do Boal. A gente pensava na forma de arena como uma forma política em que o público faz parte, ele não está ali nem como receptor, nem, né, como emissor, ele está dentro, não há diferença entre o ator e o espectador. Isso já é uma política, né? Isso já é uma forma de encaminhar uma discussão ou encaminhar uma encenação, né? Isso aqui já te reduz, né? Você não tem você botar um cenário aqui, você vai tapar aquela outra parte, ou seja, é outra experiência de cenário, de estética. Então, pra gente, no fundo, acho que até fecha um ciclo, porque como foi uma referência, a gente poder vir para cá é meio entrar em contato com uma essência e num momento muito forte da história do Brasil, porque a gente chegou aqui no dia da prisão do Lula, em um momento em que a sociedade estava muito rachada e com certeza vai ser um evento histórico se lembrado por décadas. Então, para a gente é muito legal também que a gente também tire do papel essa coisa da história, a história como algo vivo mesmo. E a gente está aqui, espero, pegando o bastão de muitos que passaram por aqui, que discutiam sua sociedade fazendo o mesmo, sabe? E você tem esperança que um dia o tema da peça deixe de ser tão atual? Tenho super esperança, senão não faria nem a peça, senão desistiria da peça. Eu acho sim que a gente talvez viva muitos anos ainda os frutos desse ódio, que é um ódio irresponsável, que acho que foi semeado de maneira irresponsável numa disputa de poder e algumas pessoas talvez não tivessem previsto que teriam consequências tão drásticas de romper um tecido social, uma comunicação, esse fato de você criminalizar quem pensa diferente de você ou de quem é de outro partido que você. E acho que essas feridas vão ficar ainda muito tempo com a gente. Então eu tenho aquela sensação, eu lembro quando eu era jovem,
de ver algumas pessoas que tinham militado pela política, a alegria delas, ou em votar, ou em ver a esquerda tomando poder. Eu lembro de uma sensação de falar, nossa, olha, parece que eles esperaram muito tempo. Eu tenho a sensação de que a gente vai ter isso também. Que talvez o momento em que a gente sentir que isso aqui passou, vai falar, nossa, que bom que acabou essa longa fase histórica brasileira. Porque, infelizmente, me parece que a gente ainda vai viver alguns anos de uma sociedade muito envenenada, muito pouco pronta para dialogar, para buscar um consenso, para acreditar em si mesma, porque eu acho que esse ódio ele acaba contaminando a própria imagem que o brasileiro tem de si mesmo. Ele fala, todo brasileiro é corrupto, todo político é corrupto. Tem um discurso que é muito destrutivo da identidade nacional. Porque você, quando estigmatiza alguém, você está estigmatizando um pouco você também. Você pode até achar que não, mas você está... Claro, você está criminalizando comportamentos que daqui a pouco, quando você acende uma fogueira, e a Inquisição e a caça às bruxas são momentos históricos que sempre provaram isso, quando você acende uma fogueira, ela muitas vezes não tem fim, ela devora até quem começou. Ou as próprias guilhotinas na Revolução Francesa. E eu sinto que o processo histórico que foi iniciado aqui no Brasil é muito parecido. Assim, vamos criminalizar e exterminar. Só que quando acaba isso? E se esses que eram exterminados voltam ao poder, não vão ter vontade de vingar isso? Ou esse mecanismo, uma hora instaurado, não começa a devorar também quem criou esse mecanismo? Ou seja, eu sinto que eu vou estar velhinho para comemorar quando tiver passado esse tempo.